A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você permanece conectado conosco, meu caro ouvinte, buscando os subsídios, as condições necessárias do entendimento desses recursos naturais da vida, que é a mediunidade com Jesus, o trabalho do bem, buscando entender os conceitos básicos da mediunidade, dos processos da obsessão. Você está acompanhando conosco o estudo da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Estamos no programa 1, módulo 1. Hoje vamos entrar no tema 9, cujo título é O Passe Espírita. Entre os fluidos e energias que têm origem no fluido cósmico universal, temos o fluido vital, considerado princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Este fluido, também denominado no passado de fluido nervoso, é de natureza magnética e pode ser transmitido de um indivíduo para outro na forma do passe, segundo a nomenclatura espírita. Para Allan Kardec, a energia magnética ou nervosa é o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira, em graus diferentes. Mas, meu caro ouvinte, o que é o passe espírita? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. O passe, tal como é aplicado na casa espírita, não se restringe à simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do doador encarnado. Implica na transfusão de energias mistas, magnético e espirituais, oriundas respectivamente do trabalhador encarnado e do desencarnado que colabora neste tipo de atividade espírita. Então é assim, meu caro ouvinte, toda vez que o trabalhador que aplica o passe está exercendo a mediunidade, ou seja, está sendo potencializado o seu recurso magnético com o recurso espiritual do mundo dos espíritos. Portanto, este é o tipo de atividade espírita. E como o espírito André Luiz esclarece que esta energia constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade, e complementa: o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. Do livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em sua segunda parte, o capítulo 15. Então, o passe é um recurso terapêutico de acréscimo, de contribuição. Nenhum de nós pode deixar de consultar o médico terreno
a medicina terrena e seus recursos, porque o passe por si só não vai realizar todo o âmbito da necessidade de recuperação, porque ele trabalha nas ações magnético-espirituais, atuando no perispírito. O perispírito restabelecido é que vai reconstituir a energia e a saúde do corpo físico. Então nós temos que tratar do corpo físico com a medicina terrena e tratar da alma através dos recursos terapêuticos da oração e do passe e do trabalho do bem dentro do núcleo religioso que nos filiamos. E Emmanuel, por sua vez, acrescenta: o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então isso também é muito importante. O médium que aplica passe não deve tocar naquele que vai receber o passe e deve apontar a sua técnica escolhida pelo grupo, pelo seu estudo e aperfeiçoamento, inspirado pelo técnico espiritual do mundo dos espíritos, sempre direcionando a energia para os centros de força, que já iremos abordar. Tipos de energias transmitidas no passe é o segundo tópico. Consta em A Gênese de Allan Kardec que há 3 tipos de fluidos ou energias magnéticas que podem ser transmitidas pelo passe. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. E terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano e espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é algumas vezes espontâneo, porém é provocado, com mais frequência, por um apelo do magnetizador. Trecho retirado do livro A Gênese de Allan Kardec, em seu capítulo 14, no item 33. A atividade de transmissão de passe usual na casa espírita apresenta as características do terceiro tipo, ou seja, de magnetismo misto, uma vez que o doador encarnado de fluidos conta com a colaboração de um trabalhador espiritual. Então é assim, meu caro ouvinte, nunca estamos sós quando nos engajamos no compromisso do trabalho mediúnico. O trabalho do passe é um deles. Sempre haverá potencialização espiritual associando-se ao nosso magnetismo, que sozinho não dá conta da condição de ajudar totalmente. Existe também o tratamento à distância, que é quando o espírito atua diretamente sobre o encarnado sem o concurso de um intermediário. No entanto, as condições de receptividade da região ou do lugar onde isso vai ocorrer vai depender muito da oração, do exercício do culto do Evangelho no lar, se for no lar da pessoa que vai receber, ou onde quer que esteja, se o Espírito Superior tiver a condição, vai estabelecer esse concurso. No entanto, ainda precisamos da casa espírita e do trabalho mediúnico para desenvolvermos as nossas qualidades e potencializarmos os nossos valores. O terceiro item são mecanismos do passe.
A transmissão e recepção das energias magnéticas espirituais através do passe se faz de perispírito para perispírito, de quem doa e de quem recebe. Então, mais uma vez, aqui está sendo destacada essa ligação perispírito a perispírito, que não é o corpo físico de carne. Portanto, o passe não vai ser aplicado em nenhuma região específica do corpo, senão nos centros de força ao acesso desse perispírito. Os benefícios do passe tornam-se visíveis quando aquele que doa e aquele que recebe as energias fluídicas se colocam em uma posição mental adequada, secundada pela fé e confiança no amparo maior. Em linhas gerais, o processo de transmissão e recepção fluídica pelo passe pode ser assim resumido. Primeiro, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Segundo, os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. E terceiro, as energias magnético-espirituais do passe são processadas no perispírito receptor e através dos centros de força ou centros vitais perispirituais, expressões utilizadas pelo espírito André Luiz e equivocadamente denominadas chakras. Então a palavra chakra é uma palavra que não pertence à doutrina espírita, mas é aceita e muito utilizada. Alcançam os plexos nervosos do corpo físico, ou seja, a relação direta que existe com o sistema nervoso central do corpo físico, distribuindo-se então nas províncias orgânicas. Então existe no corpo físico essas ramificações nervosas e terminais que levam ao sistema nervoso central e que estão conectados com os plexos nervosos, os centros de força, que já vamos ver já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando os conceitos relativos à aplicação do passe, o médium que aplica passe, seus recursos magnéticos sendo potencializado pelo mundo espiritual, recurso terapêutico que estabelece conexão de perispírito a perispírito através dos chamados centros de força ou centros vitais perispirituais, que por sua vez estão conectados aos plexos nervosos do corpo físico. Portanto, o passe deve ser aplicado direcionado para esses centros vitais perispirituais e não para o corpo físico, porque é o perispírito que vai sofrer auxílio, restabelecimento e, uma vez reestruturada a sua saúde, vai repercutir na do corpo físico. E o passe é um coadjuvante, é um recurso terapêutico de auxílio, não determinante para a saúde integral. Nós também temos que buscar a medicina terrena para tratar do nosso corpo físico. Então é tratar do corpo e tratar da alma.
Com relação aos centros vitais perispirituais ou centros de força, o André Luiz considera que no perispírito há 7 centros vitais que se conectam com os 4 plexos nervosos situados no corpo físico. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podem definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Esta informação, meu caro ouvinte, foi retirada da obra Entre a Terra e o Céu. O autor é o espírito André Luiz, médium Francisco Cândido Xavier, no capítulo 20 desta obra. Então, meu caro ouvinte, este trabalho de compromisso com o passe na casa espírita, ele é muito gratificante para aquele que deseja um apoio, uma condição relacionada a um compromisso para estabelecer um concurso da melhoria. Muitas pessoas sabem que é preciso estudar esses recursos magnéticos espirituais no Livro dos Médiuns, nas obras de André Luiz, e sabem também da preparação que devem se utilizar para se dispor a este recurso de trabalho. Então, quando nós vamos à casa espírita aplicar o passe, nós precisamos nos preparar, permanecer no dia que vamos aplicar o passe em busca de pensamentos elevados, não usar do tabagismo, não fazer uso das funções orgânicas sexuais, não se alimentar de forma excessiva, extravagante, não ingerir álcool, porque o álcool é um recurso que vai capturar as fontes de elétrons que vão ser utilizadas com esse circuito fechado. Ele é feito por uma corrente dinâmica de elétrons, e o álcool captura elétrons e impede que haja a manifestação, sem contar que ele também prejudica o próprio organismo nas suas funções cerebrais, pois nas sinapses nós temos também o concurso da energia elétrica. São elétrons que saem de um neurônio para outro, fazendo uma grande corrente, e o álcool faz com que haja um afrouxamento do perispírito aos laços do corpo físico, impedindo que haja foco, concentração, prejudicando assim as próprias energias do doador. Então, muitas pessoas se dizem incapazes de realizar esse trabalho porque se encontram vinculadas ainda às necessidades de busca desses recursos, do uso do álcool, do sexo independente do dia de compromisso, do uso do tabagismo. Mas, meu caro ouvinte, se você admitir esse trabalho em sua vida, você vai se condicionar a um tratamento para isentar-se dessas conexões, pelo menos no dia que vai aplicar o passe. E isso vai fortalecê-lo na sua renovação íntima, porque as novas energias coadjuvantes do mundo espiritual dentro do trabalho tornam-nos mais fortalecidos e encorajados para nos libertarmos destes vícios. Então não se isente do trabalho por ainda possuir tendências julgadas inferiores, que todos nós podemos, de boa vontade, ser úteis de alguma forma no trabalho do bem. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 31, Desajuste Aparente. Há quem afirme
que a doutrina dos espíritos é viveiro de crentes indisciplinados pelo excesso das interpretações e pelo arraigado individualismo dos pontos de vista. Outros proclamam que a nova revelação desloca a vida mental daqueles que a esposam, compelindo-os à renunciação. Tais enunciados, porém, não encontram guarida nos fundamentos da verdade. O Espiritismo, naturalmente, amplia os horizontes do ser. A visão mais escura do universo e a mais alta concepção da justiça dilatam na mente a sede de libertação para mais altos voos do espírito, e a compreensão mais clara, aliando-se à mais viva noção de responsabilidade, estabelece sublimes sentimentos para a alma, renovando os centros de interesse para o campo íntimo, que se vê de imediato atraído para problemas que transcendem a experiência vulgar. Realmente, para quem estima os padrões convencionalistas com plena adaptação ao menor esforço, não será fácil manejar caracteres livres nos domínios da fé, porque os desvairamentos da personalidade invariavelmente nos espreitam, tentando-nos a impor sobre outrem o tacão do nosso modo de ser. Dentro da nova revelação, todavia, não há lugar para qualquer processo de cristalização dogmática ou de tirania intelectual. A imortalidade desvendada convida o homem a afirmar-se, e o centro espiritual do aprendiz desloca-se para interesses que transcendem a esfera comum. As inteligências de todos os tipos, tanto quanto os mundos, gravitam em torno de núcleos de força, que as influenciam, sustentam. O panorama do infinito, descortinado ao homem pelos nossos ideais, atrai o cérebro e o coração para outros poderes, e a criatura encarnada, imperceptivelmente induzida a operar serviços diferentes, parece desajustada e sedenta, à procura de valores efetivamente importantes para os seus destinos na vida eterna. As escolas religiosas oficializadas ou organizadas, presas a imperativos de estabilidade econômicas, habitualmente gravitam em derredor da riqueza perecível ou da autoridade temporal da terra e jazem magnetizadas pela ideia de domínio e influência que no mundo facilitam a solidariedade e a união, de vez que a maioria dos espíritos encarnados, ainda cegos para a divina luz, reúnem-se e obedecem alegremente ao redor do ouro ou do comando sobre os mais fracos. Mas no Espiritismo é difícil aglutinar caracteres libertados sob o estandarte nivelador da convenção. Assim como aconteceu nos 300 anos que antecederam a escravização política do Evangelho Redentor, o discípulo da nossa doutrina consoladora pretende encontrar um caminho de acesso à vida superior. Aceita as facilidades humanas para dar com largueza e desprendimento da posse. Disputa o contentamento de trabalhar para servir. Busca a liberdade para submeter-se às obrigações que lhe cabem. Adquire luz para ajudar na extinção das trevas. E está no mundo sem ser do mundo. É alguém que, em negando a si mesmo, busca o mestre da verdade, recebendo de boa vontade a cruz do próprio sacrifício para a jornada da ressurreição. E demorando-se cada discípulo em esfera variada de trabalho, observamos que eles todos, à maneira de viajores, peregrinando escada acima, cada qual contemplando a vida e a paisagem do degrau em que se encontram,
oferece um espetáculo de almas em desajuste e extremamente separadas entre si, porquanto os habitantes do vale ou da planície, acostumados aos mesmos quadros de cada dia, com a repetição das mesmas nuances de claridade solar, não conseguem esquecer de improviso as velhas atitudes de muito tempo e nem podem entender o roteiro dos que se desinteressam da ilusão, caminhando em sentido contrário ao deles, ao encontro de outra luz. Emmanuel para os nossos corações, deixando bem claro, meu caro ouvinte, que é através do compromisso do trabalho, do exercício do bem, do estudo, que nós vamos conquistar o reino dos céus, dentro de cada um de nós. E as terapias do passe, da oração e dos trabalhos sociais da Casa Espírita, da evangelização e todos que se congregam em torno desse amor do Cristo, continuam sendo necessários que se repitam indeterminadamente, porque nós trazemos essa grave complexidade da necessidade da renovação íntima para a saúde integral de nossos espíritos. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.